Segundo escreveu Mateus, número 25. Vocês procuram estudar com a graça de Deus e poder estar participando mais uma vez desse congresso. Que Deus abençoe a vida do pastor Jabes, pastor Pedro Neves, e delegação Daniel Almeida, Marcos Holanda e toda a igreja que aqui está presente para adorar e exaltar o Senhor. Quero agradecer a Deus também pela vida dos companheiros que estão aqui na retaguarda, pregadores, jovens que admiro muitos. Eu louvo a Deus pela minha família, pela minha mãe, pela minha esposa, que Deus tem me agraciado pela sua bondosa misericórdia. Por favor, me ajuda um pouco nesse microfone, minha voz não está muito boa, mas assim nós estaremos fazendo menção da palavra do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, que diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquelejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Queridos irmãos, todos nós, leitores da Bíblia Sagrada, sabemos que o Evangelho segundo Mateus, e para quem não conhece Mateus, ele foi um dos 12 apóstolos, e sendo chamado por Cristo, quando ainda trabalhava na alfândega como um funcionário público, Mateus, apesar de ter os seus empregos que lhe garantia muitos privilégios sociais e econômicos, Mateus ele vai largar tudo. Mateus vai deixar tudo para seguir Jesus. Mateus ele vai se transmitir do império das trevas para o império da luz. Mateus ele vai deixar de servir o imperador da Roma para servir o imperador do universo. Mateus, o Evangelho segundo que lhe escreve, ele contém o maior número de parábolas contadas por Jesus. Parábolas que estão registradas em todos o Evangelho, mas Mateus é o único em que vai trazer a graça, vai trazer uma sustentabilidade. E Mateus é o que descreve o maior número de parábolas, e sendo assim, parábolas em que Jesus, quando ele iria citar uma palavra baseada na vida do campo, ele pegava parábolas baseadas na vida do campo para ilustrar as verdades espirituais. Quando ele se dirigia ao povo público, ele usava as palavras do cotidiano social para ministrar essas parábolas, para descrever um sobrenatural, algo sobrenatural de espiritualidade para edificação. Por exemplo, a parábola do semeador, que nos ensina sobre o que tipo de solo que devemos semear. Vemos também a parábola do joio e do trigo, que nos ensina o perigo do inimigo
semear coisas más no coração do povo do meio de Deus. Nós vamos observar que no Evangelho segundo ele escreveu Mateus, ele vai trazer a genealogia, e no capítulo 1 ele vai trazer dizendo que Abraão, filho de Davi, Jesus, ele é filho de Davi, filho de Abraão, sendo que Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e todos os seus filhos. É interessante que Judá gera de Tamar. Judá, ele vai escrever e vai deixar claro sobre essa descendência, em que Abraão, sendo pai de multidão, Judá, ele vai se casar com Tamar e vai deixar um anel como garantia, um anel de selar, um anel de autoridade, e totalizando todas estas gerações para a deportação da Babilônia até Davi, e assim sucessivamente. 42 gerações se totalizaram até chegar a Cristo depois da deportação da Babilônia. Observe no capítulo de número 2, aonde Mateus registra que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e lhe perguntaram aonde havia de nascer o Cristo, porque certamente eles viram a sua estrela no Oriente e foram para o adorar. É interessante, queridos irmãos, que os magos não mediram esforços para estar presente de Jesus, para adorar a Jesus. É assim como eu e você saímos dos nossos lares não medindo esforços para adorar ao Senhor, para exaltar ao Senhor, para engrandecer ao nome do Senhor. Os magos do Oriente pegaram seus camelos e viram acompanhar uma estrela, e de repente chegou até onde o menino jazia com a sua mãe, e logo se prostraram e ofereceram dádivas a ele, sendo ouro, incenso e mirra. Da mesma forma você chegou até onde o Cristo já se faz presente, oferecendo glórias, oferecendo aleluia, porque só ele é digno de toda honra, só ele é digno de todo louvor, só ele é digno de toda exaltação. O grande aqui é ele, a glória aqui é para ele, a exaltação aqui é para ele. Só ele é merecedor da tua glória, da tua exaltação. Os magos recebem uma orientação de Deus para ir para seus lares por outro caminho, e os magos deixam o rei Herodes preocupado. E observe que desde o nascimento de Jesus sempre houve perseguição. Os magos foram por outro caminho, começaram a executação de crianças, tudo a respeito por causa de Cristo. Mas é interessante que José recebe também uma revelação divina para fugir para o Egito, e lá ele pega a menina e a sua mãe e foge para o Egito. E após Herodes morrer, ele retorna a ter uma revelação divina para voltar para a terra. E o que me chama a atenção é que nesse período Jesus passa cerca de alguns anos, e com 12 anos ele aparece ensinando, instruindo, pregando. E João Batista, filho de Isabel, já está programado, preparado para apresentar, para evangelizar. João Batista já estava pronto. João
Batista começa o seu ministério. E no capítulo 3, nós vamos ver que João Batista aparece no deserto, pregando, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A identificação de João Batista era totalmente diferente, porque ele se vestia diferente de nós, com a veste de camelo, e se alimentava totalmente diferente de nós, se alimentando de gafanhoto e de mel silvestre. Mas não importa o que ele se alimentava, o que era importante era a autoridade que ele tinha. Não importa o que você se alimenta, o que é importante é a autoridade que Deus te deu. Muita gente pode dizer que não prega nada, que não louva nada, mas não tem autoridade de dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado, porque é chegado o reino dos céus. João Batista estava menos se importando com o que iria vestir, muito menos com o que iria comer. Ele estava preparando um caminho, ele estava preparando um cenário, porque ele bem sabia que aquele que viria após dele, ele mesmo disse: aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou nem digno de desatá-lo, eu não sou nem digno de fazer nada com o seu sapato. Eu, porém, batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim batizará com Espírito, batizará com Espírito e com fogo. E se tem crente batizado com Espírito Santo aqui, começa a dar disponibilidade para ele, começa a dar lugar para o Espírito, começa a dar liberdade nessa noite, porque eu acredito no sobrenatural. De repente, Jesus vai ser batizado por João Batista, mas João Batista disse: Senhor, não, é eu que me encareço ser batizado por ti, e o Senhor vem ao meu encontro. E Jesus dizendo: João Batista, que seja cumprida toda a justiça de Deus, que seja feita toda a vontade de Deus. E João Batista vai batizar a Jesus, e Jesus, saindo da margem do Rio Jordão, veio o Espírito Santo como pomba e pousou sobre Jesus. E João Batista ouviu uma voz dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É por isso que o apóstolo João, ele registra no seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, que o Verbo era Deus. Todas as coisas foi feita por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Mas há algo no texto que me resplandece, dizendo que Cristo veio para os céus, mas os céus o rejeitaram. Mas todo aquele que estão aqui nessa noite, que o receberam, Deus lhe o poder de ser chamado Filho de Deus. Oh,
Se passarmos 3 dias sem se alimentar, nós acharíamos que iria morrer. Jesus passou 40 dias e 40 noites. Sentiu-se fome. E o diabo, como é astuto, disse: tu és filho de Deus? Mande que essa pedra se torne pão. Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prova disso no livro de Amós, Adriano, no capítulo 8, no verso 11, o profeta Amós vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a face da terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O profeta Isaías vai escrever no capítulo 55, no verso 2: porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode vos satisfazer. Ouve-me atentamente e comei o que é pão, e a vossa alma se deleita na gordura. Come o que é pão. Nessa noite você vai comer pão e beber água e vai sair cheio. Tudo isso para quê? Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Mas a Bíblia diz que havia um povo em que estava em trevas, mas esse povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aquele mesmo povo em que estava sentado, a região, a sombra da morte, a luz raiou. E quem é essa luz? É Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele raiou, e todo o povo vendo a luz raiar, e Jesus começou a pregar, e a mensagem de Jesus não era diferente de João Batista, é dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus andando junto ao mar da Galileia, ele vai se deparar com quem? Simão, chamado Pedro, e André. E as profissões que eles tinham era de jogar na rede, pegar peixe. Mas Jesus, ele fez um chamado, dizendo: vinde, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. É desta forma, é desse jeito, em que quando a gente estava no mundo, Jesus está dizendo: vem. Não importa a profissão, não importa o que você tem feito no mundo, mas Jesus está dizendo: vem. Que você não será mais pescador ou praticante de qualquer coisa ilícita. Não importa, vem. Primeiro Jesus, ele faz um chamado, e logo após esse chamado ele faz uma promessa. Foi desta maneira que fez na minha vida, foi desta forma que fez na sua vida. Jesus, ele te chamou, ele fez uma promessa. Vamos caminhando
Senhor, diga-nos que sinal haverá da sua vinda e quando será o fim do mundo. No capítulo 22, Jesus está dizendo que o reino dos céus, ele é semelhante ao rei que iria fazer uma borda para o seu filho. No capítulo 24, ele espera a pergunta, ele faz a pergunta aos seus discípulos. E o que eu quero tratar aqui nessa noite é sobre um casamento, uma tradição judaica. Jesus, para com essa tradição judaica, é uma linda comparação, porque havia um jovem que queria se casar, e ele chega no seu pai dizendo: pai, eu quero me casar, eu quero constituir uma família. E o seu pai dizendo: pois bem, filho, vamos procurar uma família para fazermos uma aliança entre a nossa e a dele e a dela. Mas o filho diz: pai, mas eu já tenho minha pretendente. E então o pai disse: filho, pega toda a sua herança, todos as suas economias, e vamos até a casa do pai da moça. Chegando no pai da moça, eles se conversam, e naquela época deveria pagar o dote. Olha que interessante. O jovem, com toda a sua economia, com todos os seus trabalhos trabalhados, ele pega, conversando com o pai, deve pagar o dote para obter a esposa. E então o pai da moça aceita fazer uma aliança entre os familiares. E é nesse momento em que o pai aceita, e o jovem teria uma oportunidade de conversar com ela. E nessa oportunidade ele disse: olha, o seu pai nos aceitou fazendo uma aliança, mas e você? Eu quero saber de você. Eu sou o seu pretendente, porque na época os pais escolhiam, os pais que determinavam a sua filha se casar, os pais tinham sua autoridade. E então ele disse: eu quero ir casar contigo. Mas ela disse: você já gastou todas as suas economias pagando dote, com quem você vai? Aonde a gente vai morar? E eu quero entrar nesse texto aqui, nesse assunto, em que quando o representante varão representa Cristo, é por isso que o apóstolo Pedro vai dizendo: sabemos, pois, que não fostes comprado com coisas corruptíveis, com ouro e prata, com coisas vãs dessas nossas maneiras de viver, mas com sangue precioso de Cristo, que morreu na cruz do Calvário. É interessante que ele paga tudo, e com Cristo não é diferente. Cristo despede de toda a sua glória, Cristo deixa de toda a sua glória para morrer no Calvário por mim, derramar o seu sangue. E é por isso que a Bíblia diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como ouro e prata, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo. E o que eu acho lindo é, a moça aceita se casar com ele. Ele disse: não se preocupa, eu vou preparar um lugar. Mas o Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, capítulo 14, o próprio Cristo está dizendo: olha, Jesus dando as suas últimas instruções aos seus discípulos, dizendo: olha, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito. Eu vou preparar um lugar, e se ambos for preparar um lugar, eu virei outra vez, para que aonde eu estiver, estejais vós também. E então aquele jovem vai se preparar um lugar para se morar.
perante ao rei. No capítulo 24, no versículo 36, aonde o noivo, o pretendente, havia sido impedido para buscar a noiva, porque havia os requisitos para ser regularizado. É aí que entra ele dizendo: e como nos dias de Noé, o povo bebia, casavam e davam-se em casamento. E o que eu acho interessante é que quando o noivo preparado, e a Escritura diz, naquele dia e hora ninguém sabe, o filho estava querendo buscar a noiva, mas ele não podia, porque o pai não tinha deixado, porque precisava algo ser resolvido. E a Bíblia diz que naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o filho, unicamente o pai. Quando o pai dá ordem para buscar a noiva, não tem ninguém que segura. Se Cristo não veio ainda, é porque tem algo para ser resolvido. Deixe nessa noite, você tem azeite de reserva, começa a estar preparado, porque Cristo está esperando a ordem do Pai. Ele vem, ele está esperando a ordem do Pai, porque nem os anjos do céu, nem o Filho, unicamente o Pai. Ele vem, ele vem, ele vem, e a igreja desmoronada, e as loucas estão dispersas, mas a que tem azeite está regozijando, dizendo: ele vem, ele vem. Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa que iria preparar o lugar. Ele fez uma promessa que iria preparar o lugar. Glória, aleluia, glória. Mas havia 10. E essas 10 virgens eram convidadas para cuidar da noiva, para preparar a noiva. E não poderia ser outra além das virgens, porque se fosse outras iria contaminar a noiva. Iria contaminar a noiva. Você sabe por que ainda está preparando o caminho? É porque tem pessoas que podem te contaminar. Ele não quer que você se contamine. Ele está esperando a coisa certa. Ele está esperando o momento certo. E aquelas 5 virgens, aquelas 5 loucas, deixando o azeite, fizeram pouco caso do azeite. E o azeite é uma representação do Espírito Santo. E as prudentes, elas levaram azeite na sua vasilha e ainda de reserva. E o que tem de gente desperdiçando o seu azeite, eu vou falar. O que tem de jovens desperdiçando o seu azeite, fazendo coisas ilícitas. Enquanto está fazendo coisas ilícitas, o azeite está se perdendo. Enquanto está deixando do Espírito Santo de fazer a obra do Senhor,
está se perdendo. E as prudentes que sabem que em qualquer momento o noivo iria chegar, ela teria o azeite para iluminar as suas lamparinas. E o que tem de gente que estão com as lamparinas apagadas e está esperando o noivo, como que espera o noivo com a lamparina apagada? Como é que está esperando o noivo? Usando sorvetão e vendo vídeo pornográfico. Como é que espera o noivo? De fofoca. É o azeite. Cada conversa fiada que você leva atrás é o azeite sendo perdido. Cada vez que faz algo desagradável, o azeite caindo. Certa feita, havia uma viúva em que o seu marido, ele era servo do Senhor, servo dos profetas. E essa viúva tinha 2 filhos. E ela foi atrás do profeta. Mas o profeta ouviu o que ela tinha a dizer. Veja bem. E essa dizendo: Senhor, sabe que meu marido, teu servo, ele era temente ao Senhor e morreu. E os credores querem levar os meus 2 filhos para serem escravos. E o profeta Eliseu disse: diga-me o que tens, declara-me o que tens em casa. Ela diz: a tua serva não tem nada. Mas ela vai lembrar que havia um pouco de azeite. Ela viu um pouco de azeite. Então diz o profeta: vai, pede para ti vasos emprestados, e não pouco, e fecha a porta, você e teus filhos, e derrama o azeite sobre o vaso. Você não entendeu? Fecha a porta, derrama o azeite sobre o vaso. E aqui nessa noite entrou um vaso que tem uma mínima de gota de azeite, mas está aqui. E nessa noite você entrou nessa porta para que o azeite seja caído sobre esse vaso. E se tem vaso disponível para que o azeite caia nessa noite, começa a abrir a tampa do enquanto o azeite estava descendo, a família se alegrava. A falta de azeite traz a calamidade. A falta de azeite traz o declínio espiritual. E as 5 prudentes estavam preparadas com azeite. E se você nessa noite quer receber algo para que venha o azeite descer sobre a sua vida, comece a dar liberdade para o Espírito Santo, porque o noivo vai vir. E se não tiver azeite na lamparina, a lamparina vai estar apagada e ele vai entrar. E as 10 virgens prudentes vai estar pronta para entrar para as portas. Pode soltar, Rafael.
Senhor como único e suficiente Salvador. Eu acredito, assim como Deus me tirou do mundo, Ele tem obra para realizar na vida de gente que aqui está nessa noite. Alabacanda, alabaçu. Vem Jesus, Pai, te espera nessa noite. Maranata, O Pai te espera. O Pai quer te encher de azeite. Jesus, é pela palavra. Aonde está aquela pessoa para reconciliar com o Senhor? Jesus te espera. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Jesus te espera. Onde está a primeira pessoa? Não endureça o vosso coração. Jesus te espera. Jesus te espera. Jesus está pronto para fazer uma aliança contigo. Ele está pronto para realizar e fazer essa aliança contigo. Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão da tua vida. Muito pode até dizer que você não vale nada. Pode te dizer que para você não tem mais jeito. Mas para Ele tu é precioso.